Olá, tudo bem? Nós vamos continuar esse nosso papo aqui sobre células-tronco, né, e a odontologia. Então, a gente sabe que dentro do consultório odontológico nós temos vários momentos em que a gente pode coletar, né, o dentista pode coletar, mas precisa todo um preparo, né, da família, do paciente, do dentista, para que isso aconteça de forma adequada. Então a gente coleta algum tecido que vai ser jogado fora. Então, por exemplo, um dentinho de leite ou um dente incluso, um pedaço da gengiva, enfim. Para isso, então, esse material vai ser levado até o laboratório num meio específico, tem toda uma legislação para isso, de transporte, sempre visando a biossegurança e visando a manutenção da vida destas células que vão chegar até o laboratório. Quando chega no laboratório, doutora Moira, como é que isso acontece lá no laboratório? Como é que se processam essas células lá? Então, essas células elas vão chegar lá no laboratório dentro de uma caixa de transporte refrigerada, né? Então, licença, professor João. Então, aqui a gente tem o material, no caso, aqui é um material cenográfico, né, que a gente trouxe só para exemplificar. Então, o dentinho vai aqui, tá aqui dentro, né, no caso, aqui o nosso dentinho de plástico é um dentinho de leite. É importante que nesse transporte se tenha o cuidado que todo o material biológico colocado, ele esteja totalmente envolvido com esse líquido que está cheio de aminoácidos para preservar essas células vivas. Então, para que eu possa trabalhar e extrair as células de nosso interesse, é importante que essas células cheguem vivas lá no laboratório. Então, chegando no laboratório, ela vai ser inspecionada para ver se o lacre está ok, para ver toda a documentação, porque como nós já falamos já no vídeo anterior, a gente precisa que esse material venha acompanhado de uma série de exames sorológicos da criança. Então, além do exame físico, né, para verificar se não há gânglios, se a criança está saudável, se não está com febre, nada, ainda acompanha os exames sorológicos para ver a condição de saúde da pessoa como um todo e também o próprio hemograma. Isso é para a gente preservar, inclusive, a qualidade destas células. Com certeza. Porque você está pensando numa utilização futura. Exato. Então, isso está dentro da legislação, da resolução da Anvisa de boas práticas, e isso a gente entende que é de extrema importância, porque uma doença simples, vamos dizer assim, uma virose simples na criança, pode ser muito forte no adulto. Então é necessário se fazer esses exames na criança, porque a criança pode estar atravessando por um processo de virose e por isso é interessante se fazer esses exames antes da coleta, né? Porque aí eu já chego na coleta com parte desses exames já realizados, eu faço essa coleta com mais segurança. Talvez essa coleta possa ser adiada por alguns dias, caso essa criança esteja com algum processo de virose. Até porque se mais à frente, após o processamento, armazenamento dessas células, for se usar nessa mesma criança e essa criança estiver debilitada, estiver com um problema que é tratável, vamos pensar assim, por uma terapia já registrada no país, etc., de repente você, mesmo que seja dela mesma, né, você acorda uma doença num momento delicado. Exatamente, estamos vendo o caso da Covid agora no momento, né? Então a Covid, ela se mostrou muito mais grave nos pacientes idosos, do que dos pacientes mais jovens. Então, se eu armazeno junto com as células alguns vírus, eu posso atrapalhar a saúde dessa pessoa lá no futuro, né? Porque nós temos ideia de que essas células podem ser preservadas por muitos anos, décadas. Então, ao eu armazenar essas células com uma criança bastante jovem e utilizar lá no futuro, com 60, 70 anos, talvez o organismo não receba bem esses vírus, né? Então, eu preciso me certificar que a criança não está com essas doenças mais críticas aí para uma utilização futura. Uma coisa que me chamou a atenção, que nós estamos comentando aqui agora, se falou da Covid,
né? E a Covid, claro, chegou para realmente, às vezes até acabar com alguns paradigmas, né? Nós falamos já anteriormente sobre essa questão das células tronco mesenquimais, elas não terem esses receptores de superfície que fazem com que a gente tenha que ter compatibilidade, né? No caso da célula tronco mesenquimal, não necessariamente eu preciso ter compatibilidade com aquele material, com aquela célula, né? E aí, as células podem ser usadas da pessoa só para ela mesma, ou isso, quem sabe, num futuro próximo, ou já se pode usar de uma criança num adulto, da família, enfim. Então, quando a gente trabalha num banco privado, como é o caso da Curitiba Biotech, nós oferecemos para a família a opção de dois painéis de exames. Um painel de exame é só com identificação de IgG e IgM, né, que é para ver se a pessoa já teve contato com o vírus ou está com contato com o vírus no momento. Só que quando você vai fazer essa doação de uma pessoa para outra... Então essa primeira opção é para uso autólogo, para a própria pessoa que doa. Exato, uso autólogo. Mas se ela tem intenção, se a família tem intenção de um uso futuro para mais pessoas da família, é importante salientar que há na legislação a necessidade de mais exames, que são os tais exames de PCR, que é para você pegar o DNA do bicho ali, na hora, né? Então, sem esperar a reação imunológica da pessoa, né? Da criança, no caso. Então, existe uma diferença. Então, esse painel de exames, ele tem que ser feito já no momento da coleta, porque se for para decidir depois, não dá mais. Então, a coleta pode parecer uma coisa simples e é uma coisa extremamente simples para um profissional devidamente treinado. Porém, todo esse amparo que acompanha, esse suporte da coleta, ele precisa ser levado bem a sério, tanto em relação ao exame físico, né, da criança como um todo ali, como ou mesmo do adulto que está fazendo a coleta de um dente do siso, a gente precisa ter isso de uma maneira completa. Que às vezes a gente, nós, ou os usuários, né, os pais, as mães, até mesmo o profissional da saúde acha que isso é só norma, isso é só regra. Mas essas normas e essas regras, elas são criadas para a biossegurança, né? Do próprio indivíduo, do próprio profissional, porque isso dá um respaldo legal para esse profissional. Então não adianta a gente discutir com a Anvisa, né? Não. Porque ela está aí para isso. E assim, os técnicos da Anvisa, eu sou muito fã da Anvisa. Eu sou muito fã porque dentro da área de células, sangue, tecidos e órgãos, que é a área que eu faço assessoramento técnico para o Conselho Federal de Odontologia junto à Anvisa, o pessoal é muito bom, Então você vê que é um nível técnico excelente e eles são muito abertos a ensinar, eles querem que a população entenda e eles não tiraram tudo isso da cabeça. Existem normas regulatórias no mundo todo. Então, para a construção da norma regulatória brasileira, se consultou diversas normas, né? Norma australiana, canadense, americana, europeia. Então, todas essas normas foram levadas em consideração na hora de construir a legislação brasileira. E é interessante que isso dá até uma discussão bioética, né? Porque nós temos os padrões culturais nossos, específicos aqui do país. Então, claro, normas que estão voltadas à biossegurança, elas precisam também considerar não só a questão regional e tudo, mas também uma cultura do país, né? Porque uma forma de pensar. Como evitar que mais à frente se tenha, num pequeno erro, né, de documentação, etc., um problema enorme. Né? Então isso realmente é interessante e cada país precisa legislar em relação a isso. Porque quando a gente montou a Curitiba Biotech, nós tínhamos uma ideia, né? Vai ser fácil. A gente achou que ia ser bem fácil. A gente achou que era só pegar o material que a gente coletava no consultório,
levar lá para o laboratório e multiplicar em garrafas de cultivo. Então a gente achou que a gente ia montar a empresa, que a nossa empresa ia ser simplesmente um laboratório de cultivo celular. E lá na universidade, onde a gente está inserido, dentro da Universidade Positivo, a gente tem diversos laboratórios de cultivo celular, tem diversos equipamentos de fluxo laminar e tal. A gente achou, não, a gente junta aqui 3, 4 equipamentos e está feito o nosso negócio. Então, quando nós montamos isso lá em 2008, incentivados, né, pela presença da incubadora de negócios lá da universidade, nós não tínhamos a ideia, né, João, de que isso seria uma coisa tão complexa. E eu acho que foi essa inocência que nos fez tocar adiante. E sem querer, quando nós fomos levar o nosso projeto arquitetônico para a vigilância sanitária, que nós soubemos que existia uma consulta pública já na área de terapias avançadas, e nessa consulta pública não constava o cirurgião dentista, né? Então nós conseguimos, por meio do Conselho de Odontologia Regional Paraná e Federal, que a inserção do cirurgião dentista, né? Então a gente tem muito orgulho disso. Eu acho que a gente não tem como esquecer essa inter-relação entre a Curitiba Biotech, que ainda é o único centro de processamento celular que trabalha, né, que iniciou seus trabalhos com a odontologia. Hoje nós temos também o registro no Conselho de Medicina, né, porque a gente consegue trabalhar com células de origem odontológica para aplicação na medicina e células também de origem médica para trabalhar na odontologia, né, para resolver os problemas da odontologia. Então essa questão de intercambiabilidade acabou nos abrindo bastante portas, né, e um leque maior de atividades. E essa é uma parte assim da tecnologia em saúde, né, que exige um constante estudo, pesquisa, um envolvimento. Então, quando a gente pensou lá no início, os consultores sempre indicavam, né, olha, estejam ligados ou conectados a uma instituição que tenha pesquisa, que se desenvolva pesquisa. Né? Então a gente acabou montando dentro de uma universidade, mas a gente percebe, né? Há realmente um ambiente mais favorável. Nós encontramos mesmo dentro dos nossos colegas, dos nossos pares, né? Às vezes uma desinformação. O que é que vocês estão fazendo lá dentro? Para quê? Né? Então esse é algo que nós estamos aqui hoje tentando discutir, esse tipo de assunto, porque apesar dos jornais, das revistas trazerem tanto, né, essas palavrinhas aí compostas, células-tronco, né, muita gente desconhece ainda. E é necessário que nós, como dentistas, nós como professores, pesquisadores, que a gente mostre, né, e o CRO faz isso de forma bem legal e adequada, levando esse tipo de informação, né, para quem está lá do outro lado, que é o profissional que está na cadeira, que é quem precisa estar com esse conhecimento também para levar para o seu paciente de forma adequada. Né? Hoje, com a consolidação da ROF, da harmonização orofacial, nós vemos uma situação específica, que é no caso da bichectomia. Né? Então, eu acho que a bichectomia é um bom exemplo que a gente pode dar em situações em que você pode fazer o uso imediato dessas células de interesse clínico e também pode usar esse material para fazer armazenamento. Então, eu já abordei assim rapidamente no vídeo anterior, falando sobre os níveis diferentes de processamentos. Então, dentro das normas da Anvisa, desde essa última de 2018, que foi reeditada 2021, que fala sobre as boas práticas em células, sangue, tecidos e órgãos, ela fala especificamente processamento mínimo, sobre o processamento mínimo e processamento extensivo, né? Então, quando eu tenho um processamento mínimo, o que é isso? Eu pego o material biológico, eu desmancho esse material biológico, eu faço um processo de filtração nesse material e eu posso já devolver para a pessoa, desde que a função da célula inicial seja a mesma da função final.
Então, esse processamento mínimo a gente tem feito e boa parte dos colegas não sabem que isso é permitido. Então, isso é o uso racional dessas células. Por que eu vou jogar para fora? E nesse processamento mínimo que você disse que você pode esmiuçar ali, tirar e filtrar, você está, na verdade, você está concentrando as células, né? Que a gente tem células vivas ali, mas também tem célula-tronco nesse tecido, né? Sim, tem célula-tronco, tem célula endotelial, que são as células que vão reavivar, no caso do uso em rejuvenescimento, os vasos, né? Sanguíneos vão reavivar, vai formar novos vasos sanguíneos. E a gente também tem as células, os fibroblastos, exato, que são as células que vão fazer colágeno. Então hoje, boa parte dos colegas que fazem esse procedimento estão jogando fora e estão preenchendo com material que vai ser perdido, né? Que vai ser reabsorvido. Então, por que não utilizar as células da própria pessoa para otimizar a formação de colágeno e otimizar a formação de novos vasos sanguíneos agora, em regiões onde se queira. Esse material a gente chama de fração vascular estromal. Exato. Né? E deste material que pode voltar, né, para o próprio usuário, né, o doador daquele material, também dá para se tirar essas células-tronco, expandir e guardar. Exato, porque aí a gente vai para a garrafinha, né? Então a gente começa com uma garrafinha pequena, depois vai para uma garrafa maior e depois de uma garrafa maior vai para 2, 4 e ali vai multiplicando. Como é que é isso? Né? Como é que a gente faz isso dentro do laboratório? Isso vai ter que aguardar, porque vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Tem mais uma coisa, compartilhe. Ah, isso, muito importante. Importante.